Boa noite e bem-vindo ao Jornal da MBC-TV. Vamos às notas informativas. O Presidente da República promulgou as leis de revisão do setor empresarial do Estado, de Minas, de Petróleo e da nova lei de conteúdo local. Segundo um comunicado da Presidência da República, os instrumentos legais visam reforçar a valorização dos recursos estratégicos do país, promover a soberania econômica e maximizar os benefícios dos grandes projetos para os moçambicanos. Avançamos com outras notas informativas. O diretor-geral do Clube de Petróleo, Alves Lampião Júnior, considera que o empresariado nacional precisa reforçar a sua capacidade técnica, melhorar os portfólios e apostar no associativismo para aproveitar as oportunidades de negócio, sobretudo no setor de óleo e gás. Micro, pequenas e médias empresas continuam a enfrentar dificuldades no acesso ao financiamento bancário devido às elevadas taxas de juros, exigências de garantias e custos administrativos, fatores que, segundo empresários, limitam o crescimento do setor. O tema esteve em debate na terceira edição do Coffee Break, liderança B2B, realizada esta terça-feira em Maputo. Abordando o ambiente de negócios das PMEs, o diretor-geral do Clube de Petróleo considerou que o acesso ao financiamento continua a ser um dos principais desafios para este segmento empresarial. Para a forma da documentação, os bancos não vão te financiar. Se é pequena e média empresa, desculpa, estou a falar porque eu sou empresário há 13 anos e não há banco que não mete proposta e bem estruturada. Aliás, com contratos acima de 10 milhões de meticais, o que é que o banco vai te dizer? Quem é credor? Ou seja, quem te contratou? Se é Estado, não quero porque o Estado demora a pagar. Imagina uma pequena empresa, desculpa, que está a começar, tem bom portfólio, estrutura, não tem cliente, tem caixa zero, vai ser financiado. Referindo-se ao setor de óleo e gás, Alves Lampião Júnior destacou que muitas empresas nacionais ainda desconhecem as especificidades desta indústria. Por isso, defende o reforço da qualidade dos portfólios empresariais, da capacitação dos empresários e do associativismo como forma de responder às exigências do mercado. Então, o empresariado tem que parar de reclamar, parar de sonhar, viajar na maionese, como se diz na gíria. Pôr a mão na massa, melhorar o seu portfólio e, mais importante, associativismo. Nós, em Moçambique, somos os maiores egoístas. Não há isso de vou ser parceiro, só falamos de parceria. Ninguém é parceiro de quem está a começar. Ninguém quer ser parceiro de quem tem um portfólio bonito. Todos querem ser parceiros de quem tem dinheiro. Segundo este gestor empresarial, a reduzida participação das pequenas e médias empresas no projeto Coral Sul FLNG esteve associada à limitada capacidade técnica e operacional para fornecer bens e serviços com os padrões de qualidade e competitividade exigidos pelo empreendimento. A indústria do óleo e gás, o Coral Sul quase que o empresariado não entrou. Porque somos empresários, não conhecemos a indústria e tentamos concorremos com tudo, menos com capacitação, menos com competência para entregar valor a um determinado setor. Alves Lampião Júnior falava esta terça-feira em Maputo a qualidade de painelista numa das sessões da terceira edição do Coffee Break, liderança B2B. Este evento reuniu empresários, gestores, empreendedores, consultores e representantes de instituições públicas e privadas para debater os desafios da liderança empresarial, da inovação e da criação de oportunidades de negócios num contexto econômico em constante transformação. O governo defende o investimento na conversão de viaturas para o uso de gás natural veicular como forma de reduzir a dependência dos combustíveis líquidos importados e minimizar o impacto das flutuações dos preços no mercado internacional. No entanto, especialistas alertam que o processo exige investimentos avultados em infraestruturas e não poderá ser implementado de forma imediata. A aposta no gás natural veicular surge numa altura em que o país procura soluções para reduzir os custos operacionais do setor dos transportes e tornar as tarifas mais acessíveis aos cidadãos.
além de diminuir a exposição aos choques externos provocados pela subida dos preços dos combustíveis. A medida pretende impulsionar a indústria nacional de transportes e preservar postos de trabalho. Contudo, para o economista Mokhtar Karimo, a conversão das viaturas para o uso de gás natural exige um processo gradual, tendo em conta as limitações atuais do país. É relativo. A conversão, por exemplo, tem o seu tempo. O país não está, a nível nacional, preparado para essa conversão. Por exemplo, eu vou lhe dar alguns dados: não existem postos de abastecimento na zona centro, na zona norte do gás veicular. Por exemplo, a criação destes postos de abastecimento, a conversão das várias viaturas que apoiam o setor formal e informal no transporte de passageiros é um processo que leva muito tempo. Segundo este economista, enquanto decorrem os investimentos necessários para expandir a rede de abastecimento e adaptar as viaturas, o Estado poderá continuar a recorrer a mecanismos de apoio aos transportadores. Hoje, ainda, é viável ou é aceitável que se volte a investir no subsídio, porque é algo que já temos alguma experiência e temos alguma capacidade nacional de subsidiar para os transportadores, obviamente registados conforme está previsto, e ir fazendo ao mesmo tempo as duas coisas, isto é, o subsídio e a conversão das viaturas e a criação dos postos para o gás veicular a nível nacional. Mokhtar Karimo considera, por isso, que a implementação da medida deve ocorrer de forma faseada, acompanhando a expansão das infraestruturas e a capacidade de conversão dos operadores de transporte. Claro, sem dúvida nenhuma. Aliás, há bem pouco tempo houve um seminário sobre o gás veicular. Penso que o Sua Excelência o Presidente da República participou, onde estamos, como país, a incentivar para que os detentores das viaturas para transporte público passassem a observar esta alteração, não só em termos de custo-benefício, mas em termos de capacidade de conversão. Para este economista, o sucesso da transição para o gás natural veicular dependerá da criação de condições técnicas e logísticas que permitam garantir o abastecimento regular em todo o território nacional. Moçambique continua vulnerável aos choques extremos devido à escassez de divisas, aos elevados custos de combustíveis e à forte dependência dos mercados internacionais. A avaliação é do especialista aduaneiro Dickson Chongo, que defende uma estratégia de longo prazo centrada no aproveitamento do gás natural para impulsionar o investimento econômico no país. Falando na última edição do programa Moçambique The Regional Gateway, Dickson Chongo afirmou que o país tem privilegiado soluções de curto prazo para responder às crises, sem atacar as causas estruturais dos problemas econômicos. O especialista considera que a estabilidade macroeconômica e as reservas internacionais devem traduzir-se em benefícios concretos para os cidadãos e para as empresas. Nós estamos perante crises verdadeiras. Estas crises são internacionais, elas existem. Mas nós temos um problema estrutural no nosso país. Temos uma fragilidade estrutural grande. Pois. Então, temos as duas circunstâncias, as duas condições que a Neida apresenta. Temos o problema da crise internacional, mas temos o problema interno, estrutural. De infraestruturas, como dizia na resposta anterior, da falta do uso adequado daquilo que são os recursos que o país tem. Então, nós temos que resolver estes problemas. Como é que a gente produz para o consumo interno para reduzir o impacto dos efeitos externos? Chongo defende que a produção de gás natural deve ser usada para reduzir os custos dos combustíveis, estimular a industrialização e fortalecer a produção nacional, tornando a economia mais competitiva e menos dependente do exterior. É preciso que o discurso político transforme-se em realidade para que as pessoas sintam. E só assim é que nós vamos sentir que de fato estamos a servir um povo, quando os atos que praticamos fazem-se diretamente sentir na vida das pessoas. Para o especialista, a entrada em produção de recursos energéticos no país deveria contribuir para minimizar os impactos das crises de combustíveis e reforçar a capacidade de geração de divisas. Mais uma vez somos chamados como um país
para vermos que cada vez que temos uma oportunidade de um determinado minério ou uma produção que a gente faz, pensarmos estruturalmente na produção, na satisfação interna, depois na exportação. Desde os anos que nós estamos a produzir o gás e a quantidade de gás que estamos a produzir na província do Inhambane, o país não devia hoje estar a ressentir-se bastante com a situação do combustível hoje. Se nós pensarmos numa plataforma urgente, a próxima crise de combustível não nos afeta. Dickson Chong conclui que Moçambique precisa de reformas estruturais e de uma visão estratégica de longo prazo para transformar os seus recursos naturais em motores de crescimento sustentável e de maior resiliência econômica. A escassez de vacinas para o gado continua a representar um desafio para a sanidade animal em Moçambique. Em entrevista à MPC TV, o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino, admitiu que o setor privado pode investir na produção de vacinas animais, desde que em parceria com o Estado, uma vez que se trata de uma matéria de saúde pública. O setor pecuário em Moçambique enfrenta dificuldades devido à escassez de vacinas para prevenir e combater diversas doenças que afetam os animais, provocando elevados prejuízos aos criadores e à economia nacional. Perante este cenário, o governo considera viável a entrada de investidores privados na produção de vacinas animais, numa altura em que o país procura reforçar a capacidade de resposta às enfermidades que ameaçam o efetivo pecuário. Contudo, segundo o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, o principal obstáculo reside no facto do Estado ser o principal comprador deste tipo de vacinas, tornando o negócio pouco atrativo para investidores que pretendem efetuar de forma independente. Claro que, por exemplo, agora queríamos e bem gostaríamos que houvesse privados moçambicanos a fazerem vacinas, né? Terão já existido alguns que tenham manifestado interesse. Já houve muitos concursos. Isso é tudo concurso, não aparece. Não aparece. O grande problema deste tipo de negócio é que o Estado é o único comprador. É muito arriscado, porque se o Estado não compra em si, você vai à falência. Este governante explica que a vacinação animal contra doenças de impacto econômico e de saúde pública não pode depender apenas da iniciativa dos criadores, cabendo ao Estado garantir a sua realização. É uma questão de saúde pública. Doenças animais que se podem transmitir para homens é uma questão de saúde pública. Não se pode deixar ao critério dos indivíduos se fazem ou não fazem. O Estado deve assegurar sempre esta vacinação. Ainda assim, Roberto Albino afirma que o Executivo está aberto ao estabelecimento de parcerias público-privadas para a produção de vacinas no país, reduzindo a dependência externa e fortalecendo a capacidade nacional de resposta às doenças animais. Se você tem uma capacidade robusta, pode fazer uma PPP com o Estado para fazer as vacinas em Moçambique. Isso sim é possível. O ministro acrescenta que o país já possui alguma capacidade técnica e científica para a produção de determinadas vacinas, destacando o trabalho desenvolvido pelos Serviços Nacionais de Investigação e Sanidade Animal. Algumas sim temos. É por isso, por exemplo, a vacina Newcastle é produzida pelo nosso e para a Raiva. Estas vacinas são produzidas pela DSA. Quanto à formação dos técnicos para terem mais habilidades para fazer mais temos. vacinas? É por isso que a Faculdade Veterinária funciona mesmo ao lado da Ciências dos Animais. Justamente porque há um intercâmbio direto entre a investigação do Instituto do IAM com o nosso Instituto de Investigação. As autoridades acreditam que o reforço da produção nacional de vacinas poderia contribuir para reduzir as perdas provocadas por doenças animais, proteger o rendimento dos criadores e impulsionar o desenvolvimento da pecuária no país. Altura agora para observarmos uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas.
Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Vantagens de investir em bolsa. Facilita a transmissão em caso de herança e sucessões. Facilidade no expatriamento de capitais. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Bem-vindo de volta à segunda parte deste jornal. A secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou esta quarta-feira Adriano Novunga a 6 meses de prisão, pena convertida em multa e ao pagamento de uma indemnização de 1 milhão de meticais a favor de Albino Forquilha, presidente do Podemos. A decisão resulta do processo relacionado com o denominado caso dos 219 milhões de meticais, no qual Novunga acusou Albino Forquilha de ter recebido aquele montante em alegada troca de venda de verdade eleitoral nas eleições gerais de 2024. O tribunal considerou provados os crimes de difamação e calúnia, dando provimento à queixa apresentada por Albino Forquilha. O ativista social e defensor dos direitos humanos Adriano Novunga foi condenado esta quarta-feira a 6 meses de prisão, pena convertida em multa e ao pagamento de uma indemnização de 1 milhão de meticais por danos não patrimoniais no âmbito do mediático processo conhecido como o caso dos 219 milhões de meticais. A sentença foi proferida pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que considerou provados os crimes de difamação e calúnia na sequência das declarações públicas em que Novunga acusava Albino Forquilha de ter recebido dinheiro em troca de alegada manipulação da verdade eleitoral. E houve efetivamente, não se provou que o Albino Forquilha recebeu de alguém ou de uma instituição qualquer os famosos 219 milhões de meticais. Em tribunal não se provou. E em consequência disso, vai condenado praticamente o Adriano Novunga pelo crime de difamação, que se mantém,
E penso que para nós foi muito importante no sentido mais pedagógico, não é? De que a democracia é uma responsabilidade, a democracia tem limites e não podemos entender, aparecer, mesmo com emoção política, começar a difamar outras pessoas sem prova do que estamos a dizer. Em reação à sentença, Adriano Nuvunga manifestou a sua decepção com a decisão do tribunal. Esperava sair daqui com uma compreensão de hermenêutica jurídica. Sair daqui com uma hermenêutica jurídica. Para que, como ativista, eu ir para casa firme de que as instituições têm capacidade para julgar processos como estes aqui. E saio daqui, vou para casa decepcionado. Decepcionado com respeitando o tribunal, mas saio daqui com a sensação de que o processo foi mal julgado. O tribunal me pedia para eu trazer à prova o talão de depósito do dinheiro na conta do Forquilha. Não é assim como se julgam políticos em tempos de eleições. Albino Forquilha considerou que a decisão repõe a sua honra e credibilidade, defendendo que a justiça prevaleceu num caso que acompanhou o debate político e eleitoral no país. Eu sempre confiei, pode haver um e outro déficit que temos que corrigir. Penso que o trabalho foi feito muito bem e há razão para podermos de fato confiar. O ativista social questionou ainda a fundamentação da sentença, considerando que a mesma não reflete a complexidade e a relevância dos fatos discutidos ao longo do processo. Por exemplo, um dos factos que o tribunal acha que está provado é a ideia de que a população veio com uma campanha umetical para o Forquilha. Mas essa campanha umetical para o Forquilha foi anterior à denúncia que eu fiz. É uma denúncia anterior, é uma ação anterior à denúncia que eu fiz. Então, reforço a ideia de que saio daqui com a sensação de que, respeitando o tribunal como instituição, mas poderão ver a fundamentação que está ali, não está à altura da complexidade deste assunto e fomos condenados a pagar 1 milhão de meticais ao senhor Forquilha. Inconformado com a decisão, Adriano Nuvunga disse que irá recorrer às instâncias judiciais superiores. O ministro da Saúde, Hussein Isse, afirmou esta segunda-feira, 2 de junho, que não tinha conhecimento prévio da manifestação dos médicos e estagiários. No entanto, reconheceu a existência de atrasos no pagamento de subsídios com uma dívida acumulada superior a 350 milhões de meticais, assegurando que o governo está a trabalhar para regularizar a situação. De 30 médicos e estagiários provenientes de diversas instituições de ensino superior manifestaram na terça-feira junto ao Ministério da Saúde para exigir o pagamento de 7 meses de subsídios em atraso, melhores condições de trabalho e o reforço do fornecimento de materiais essenciais nas unidades sanitárias. Em reação, o ministro da Saúde, Hussein Isse, que falava na qualidade de porta-voz da sessão ordinária do Conselho de Ministros, assegurou que o Executivo está empenhado em regularizar a situação, indicando que os pagamentos em atraso deverão ser efetuados até janeiro do próximo ano. É uma realidade, há uma dívida com os estudantes, sim senhora, e tudo faremos para fazer o pagamento. A solução é pagar, não há outro caminho, porque, como sabe, foi revogado o decreto e há um grupo de estudantes que ainda temos que pagá-los até fevereiro do próximo ano. Depois de fevereiro do próximo ano, este assunto estará definitivamente resolvido no país. Agora, o nosso trabalho é trabalharmos juntos aqui no governo para acelerarmos esse pagamento e tenho fé e esperança de que isso irá acontecer brevemente. Sobre o caso dos medicamentos fora de validade, o governante confirmou ter tomado conhecimento da denúncia e anunciou o envio de uma equipa de trabalho ao distrito de Segubo, província de Gaza, para averiguar a situação reportada. Conhecimento através das redes sociais, de uma entrevista que um colega nosso deu, e nós internamente criamos uma comissão, uma equipa,
para fazer a investigação e a averiguação. Há uma situação em Xingu, está identificada em Xingu, há uma equipa que está a trabalhar para Xingu, e vamos acompanhar e perceber exatamente onde é que isto está a acontecer para podermos avaliar e trazer a verdadeira resposta em relação a este assunto. Cerca de 2 meses, um grupo de médicos estagiários da Universidade de Zambeze, afetos ao Hospital Central da Beira, deslocou-se a Maputo para exigir o pagamento de subsídios em atraso que na altura totalizavam cerca de 10 meses. A situação deveria ser regularizada após negociações com o Ministério da Saúde. Seguimos agora para os destaques do Boletim Banca e Seguros. O Governo submeteu para aprovação pela Assembleia da República a proposta de lei que estabelece o regime jurídico do financiamento corporativo. A iniciativa visa criar um quadro legal para regular a atividade de financiamento colaborativo em Moçambique, permitindo a diversificação das fontes de acesso ao crédito e ao investimento. É destaque também neste boletim Banca e Seguros que o Governo anunciou a abertura do ciclo de financiamento do Programa de Apoio ao Estímulo Econômico. Esta iniciativa é financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento em parceria com a União Europeia e disponibiliza cerca de 130 milhões de euros para apoiar a recuperação econômica do país. E a fechar o Banca e Seguros destaca ainda que a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, ou simplesmente CFM, estima em cerca de 40 milhões de dólares o investimento necessário para a reabilitação e modernização das infraestruturas ferroviárias danificadas pelas inundações que afetaram a região sul do país durante a presente época chuvosa. Para trás, então, os destaques do boletim Banca e Seguros. E é com Banca e Seguros que colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. E amanhã, pontualmente 20 horas, cá estaremos para uma vez mais pontuarmos o essencial da informação. Boa noite, até amanhã.